Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e esse é o vlog do Vivo Livros. E eu cheguei ao último livro daquele meu desafio de 12 livros para 2017. Trata-se do livro Todos os Contos de Clarice Lispector. O livro vem com essa jacket aqui, que eu particularmente não gosto, mas era assim que ele era vendido, que foi vendido e eu não tive saída. E também traz aqui ó, o título marcado na lombada. Depois da vinheta a gente comenta sobre esse livro. Como vocês já sabem, antes de tratar do livro em si, eu falo um pouco do escritor, e dessa vez não vai ser diferente. A Clarice Lispector nasceu em 1920 na Ucrânia e chegou no Brasil em 1922, porque na época estava tendo uma perseguição aos judeus. Ela é de uma família judia, chegou aqui e a sua família se estabeleceu em Pernambuco. Sobre essa questão do nascimento da Clarice, aqui na sua biografia Clarice de Benjamin Moser, ele conta que ela sempre fez mistério sobre o seu local de nascimento. Isso sempre foi um pouco nebuloso, ela nunca falou claramente. Foi preciso pesquisar muito para saber realmente de onde veio Clarice, porque todos estranhavam que ela tivesse um sotaque diferenciado e se dissesse uma brasileira genuína. Clarice escreveu vários romances e também contos. Entre os seus romances, nós temos A Hora da Estrela, O Lustre, Perto do Coração Selvagem, entre outros. E dos contos eu vou dizer aqui para vocês quando eu começar a falar do livro em si. Ela dizia que ela sofreu influência de vários escritores. O alemão Hermann Hesse, o russo Dostoiévski, os ingleses James Joyce e Virginia Woolf, entre outros. Esse livro aqui é todos os contos, primeiras histórias, Laços de Família, A Legião Estrangeira, Felicidade Clandestina, Onde Estivestes de Noite, A Via Crucis do Corpo, Visão do Esplendor e Últimas Histórias. Eu selecionei 3 contos, aqueles que eu considerei os melhores e que marcam uma evolução na forma de Clarice escrever. Mas desde o primeiro a gente já sente a força da escritora, do primeiro livro. E o primeiro que eu vou ler para vocês é esse aqui, História Interrompida. É a história de uma mulher de 22 anos que se apaixona por um homem que ela denomina W. E aí ela percebe de que ele é uma pessoa calada, é tímido, melancólico, mas é um moreno bonito, e ela é branca, loura, e isso, o fato dele ser moreno, a encanta muito. E o jeito dele de passar a mão no cabelo, de ajeitar a própria roupa, tudo nele a encanta. E aí ela tem encontros esporádicos com ele, mas ela decide que para aquele tipo de homem, ela sabe que a única coisa a fazer é pressioná-lo. E ela vai dizer que a solução para os dois é o casamento. E ela, depois que ela tem essa ideia, ela perde até o sono e fica ansiosa. Ela acorda, ela quase não dorme quando ela acorda, então ela está eufórica e doida para encontrá-lo e para dizer que ou eles se casam ou então é melhor parar ali. No meio do dia, ela recebe a notícia de que ele se suicidou. E aí a vida dela muda. E o interessante é o que ela fala depois, justamente no finalzinho do conto. Ela diz assim: estou casada e tenho um filho. Não lhe dei o nome de W e não costumo olhar para trás. Tenho em mente ainda o castigo que Deus deu à mulher de Lot. Vocês sabem que Lot foi aquela mulher que na Bíblia virou uma estátua de sal, porque Deus disse para ela não olhar para trás. Quando estivesse fugindo da cidade, ela olhou e virou uma estátua. E aí o personagem continua. E só escrevi isso para ver se conseguia achar uma resposta à pergunta que me tortura, de quando em quando, perturbando minha paz, que sentido teve a passagem de W pelo mundo?
Que sentido teve a minha dor? Qual fim que esses fatos, eternidade, vida, mundo, Deus têm? A gente percebe a profundidade do conto, é necessário ler, mas essa questão da vida, da morte, da eternidade, são questões que já no seu primeiro livro Clarice se questionava. Uma jovem ainda, escrevendo as suas histórias, mas profundamente questionadora. O outro conto que eu escolhi vem do livro Laços de Família e trata-se de Feliz Aniversário, um conto inclusive que virou caso especial na Rede Globo há muito tempo atrás. É a história de um aniversário de uma matriarca de mais de 80 anos e que mora no bairro de Olaria e que vai receber, ela não, ela quase não fala, ela é quieta, introspectiva e a família vai visitá-la. Então vem a nora de Ipanema, porque o marido não pôde vir, então ela tem que vir, e ela vem reclamando muito. Vem o filho chamado José, que é o mais animado de todos, vem os netos, vem os bisnetos, e tem a mulher que mora com ela, que é a Zilda, que cuida dela também. Então, noras, sobrinhos, netos, estão todos ali reunidos para o aniversário da matriarca. E a avó fica sentada na mesa, tem o bolo, tem os refrigerantes, mas ela não fala nada, ela só observa. Até que, no conto, o ponto de vista passa a mostrar o pensamento da própria idosa. E ela começa a ter um profundo desprezo por aquela família. Aqueles netos, aqueles filhos, enfim, todos que estão ali, ela acha que, no fundo, não pertence ao tronco da família dela. Porque ela os acha tão fracos, tão frívolos. E aí o que ela faz? Ela dá uma cusparada no chão. E aí a família que estava toda conversando, como uma família comum, jogando um farpa no outro, querendo saber das fofocas, as pessoas param, ficam imobilizadas, e aí a Zilda, que cuida dela, diz assim: mamãe nunca fez isso. Ela vai, aumenta a voz, fica toda empertigada na cadeira e diz assim: eu quero um copo de vinho. E aí ninguém sabe o que fazer, se dá ou não. Ela é uma idosa de mais de 80 anos, mas acabam servindo o vinho para ela, e ela o tempo todo olhando para a família como se a família fosse um nada. Que na verdade não era eles que desprezavam ela, mas ela que desprezava a família. E aí aquilo muda, ela come o bolo, e as pessoas, sentindo que o clima não ficou legal, começam a ir embora, a se despedir, e a Zilda vai levá-los até a porta. E aí a senhora pensa: será que não vão me servir o jantar? Porque ela tinha, e aí o conto termina, porque ela tinha uma rotina de vida. E aquela balbúrdia dá a sensação que foi uma invasão no seu cotidiano e na sua tranquilidade. Como nós nos portamos à frente dos idosos, como nós os achamos algo à parte, não nos preocupamos com o seu bem-estar, que apesar de estar ali para o seu aniversário, era só um pretexto para que as pessoas estivessem reunidas e soltando as suas farpas, fingindo que eram uma família, quando na verdade não era. E é isso que a idosa, na minha opinião, questiona quando ela dá essa cusparada no chão. Perguntada uma vez a Clarice Lispector quem era essa senhora, ela disse que não era ninguém, que essa senhora eram as avós de todo mundo. Até que ela refletiu mais profundamente e viu que essa era a sua própria avó, que ela só conheceu por fotos e por comentários, que ela nunca tinha visto realmente. O terceiro conto é Onde Estivestes de Noite, que é a história de uma cidade onde a noite está acontecendo, naquele exato dia, está acontecendo uma festa. Mas essa festa, ela é feita e os seus participantes são pessoas assim horrendas, são pessoas estranhas. Tem um anão que é corcunda, uma mulher que é sedutora, tem a bruxa, tem o diabo. Então são seres das sombras que se reúnem para o que eu entendi ser um grande sabá, aonde rola música, onde rola festa, aonde tem a sedução. No dia seguinte, o leitor vai descobrir que aquelas pessoas que estavam nesse sabá
Na verdade, são os moradores daquela cidade que à noite, ao dormirem, assumem a sua verdadeira forma, né, a forma de que elas são. Ou seja, todos nós seres humanos temos máscaras e quando chega a noite, nós saímos do corpo e nós mostramos quem realmente nós somos. Então, nesse livro aqui, lendo os contos de Clarice, você percebe que todos os personagens são sempre uma mulher. Dificilmente o personagem é um homem. E aí você percebe que são as várias Clarices que vão se desnudando aqui. É sempre uma mulher que cuida da casa, é sempre uma mulher querendo a sua liberdade, são mulheres infelizes no seu casamento, são mulheres felizes demais e de tanta felicidade, elas se sentem até culpadas por isso. Enfim, são várias mulheres na nossa sociedade brasileira e que tem o rosto de Clarice Lispector. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha. Se você não é assinante aqui do nosso canal, não está inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Feliz 2018 e até um próximo vídeo. Um abraço.